Entrevista. O STF vai analisar a responsabilidade sobre o pagamento do ICMS de produtos importados. Vamos ouvir a entrevista de Arthur Filho. Estados divergem sobre a aplicação do artigo 155 da Constituição Federal na hora de cobrar o Imposto sobre Mercadorias e Serviços, o ICMS, na importação. O Supremo Tribunal Federal deverá decidir se é o estabelecimento importador, ou seja, se esse conceito deve se estender ao destinatário real da mercadoria. Sobre essa situação de importação e pagamento de ICMS, nós vamos conversar com o advogado especialista em direito tributário, Dr. Marcelo Salomão. Dr. Salomão, compete a quem a pagar o ICMS em caso de um produto importado? Existem algumas dúvidas com relação à questão do ICMS na importação. A primeira delas é se todo mundo deve pagar. Quando eu digo todo mundo, qualquer pessoa jurídica ou qualquer pessoa física, quando importa um bem ou uma mercadoria, deve pagar ICMS. Na interpretação dos estados, num primeiro momento, sim. O Supremo Tribunal Federal não hesitou e disse que não, que só deveria pagar o ICMS na importações que fossem feitas por contribuintes do ICMS. Portanto, eu sou um escritório de advocacia. Se eu vou importar computadores, por exemplo, eu não devo pagar o ICMS na importação. Eu não estou comprando aquilo para depois revender. E eu não sou um contribuinte do ICMS. Isso ficou pacífico na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Em função dessa posição do Supremo, lamentavelmente foi feita uma emenda constitucional cujo teor dava a entender que poderia efetivamente sim qualquer importação que fosse feita, inclusive por pessoas físicas, ser atingida pelo ICMS. Então a primeira discussão é essa, depois da emenda 33, saber se todo mundo deve pagar ou não. Felizmente, a jurisprudência já vem sinalizando para que não, para que se mantenha a obrigatoriedade de que só contribuintes do ICMS paguem o ICMS, que não faria sentido uma pessoa física ter que recolher ICMS e o não contribuinte ter que recolher ICMS. Assim, como não faria sentido, por exemplo, Arthur, eu não ser proprietário de um veículo e mesmo assim ter que pagar o IPVA. Eu não ser proprietário de um imóvel urbano e ter que pagar o IPTU. Então, o primeiro ponto de discussão na questão de ICMS e importação é essa. Quem deve pagar? Isso ainda também o Supremo não finalizou, mas me parece que vai indo muito bem no sentido de manter a própria jurisprudência anterior à emenda 33, de que apenas contribuintes devem pagar. O segundo passo é exatamente a sua oportuna pergunta, que está também para ser decidida no Supremo Tribunal Federal. Se eu sou, então, já partindo da premissa de que eu sou um comerciante, eu sou um importador, portanto sou um contribuinte do ICMS. Eu estou no estado de São Paulo, eu importo uma mercadoria que vem para o estado, para o meu estabelecimento. Eu sou o importador. O segundo momento, a venda desta mercadoria aqui internamente no Brasil, é o segundo ICMS que incide. Então, esse caso que está em análise no Supremo Tribunal Federal, ele pega exatamente essa questão. Uma empresa importou um produto e vendeu este produto dentro do Brasil. Vendeu para outro estado. O outro estado está se entendendo competente para cobrar o ICMS na importação com a alegação de que o destinatário final da importação foi a empresa que comprou já o produto nacionalizado no Brasil. Imagine, eu importei, eu já paguei o ICMS de importação. Se eu não fizer nenhuma venda depois, o que confirma o meu raciocínio é que se eu não fizer nenhuma venda depois, não vai haver nenhum outro ICMS, que seria o ICMS para a circulação da mercadoria. E aquele ICMS de importação estaria pago. Outro ponto que considero relevante, ao analisar a legislação de todos os estados, o destinatário da importação só pode ser o importador. Porque ocorre a bitributação, é isso? Haveria uma bitributação, perfeita, porque se eu como importador pagar o ICMS de importação aqui e depois for cobrado por qualquer outro estado, porque eu vendi o bem que eu importei para uma empresa daquele estado, realmente eu estaria sendo cobrado duas vezes. E não faria sentido, porque a incidência nessa venda, é importante eu poder esclarecer isso aos telespectadores. O ICMS, apesar de ser o mesmo nome, ele tem incidências diferentes. Então, incide ICMS na importação, incide o ICMS clássico, que é o decorrente do ICM, que é na venda de mercadoria. Mas veja, isso já é uma outra operação.
Então, se eu sou uma importadora, quando eu importo, eu pago o ICMS da importação. E é isso que está em discussão no Supremo. Se eu importei, está lá o meu nome na DI, está lá o meu nome na licença, está lá o meu nome na invoice, sou eu o importador. O fato de depois eu vender essa mercadoria, o que acontece é uma outra incidência de ICMS, que é o de circulação de mercadoria já dentro do Brasil. Então não tem cabimento, no meu entender, qualquer outro estado vir cobrar aquele ICMS na importação que já foi pago. Até porque ele vai receber parte do ICMS da circulação de mercadoria interna do Brasil. Me parece que realmente é mais uma ganância dos estados naquela sede de arrecadação que se costuma lamentavelmente ver no Brasil e que sobrecarrega o Poder Judiciário. 70% hoje dos recursos que existem no Supremo Tribunal Federal e no STJ são oriundas de cobranças das procuradorias, cobranças declaradas inconstitucionais. Então, lamentavelmente, isso gera um custo para o Brasil muito grande, um atraso muito grande para o Brasil e um medo gigantesco de investimentos no Brasil de empresas estrangeiras, que ao trazerem os seus produtos para as suas empresas no Brasil, correm o risco de ser tributados 2 vezes. Doutor Marcelo Salomão, mas não seria o caso de uma reforma tributária no Congresso Nacional, ao invés de parar na Suprema Corte este problema? Olha, seria um dos caminhos, mas eu não considero o melhor, Arthur, porque para mim a Constituição é clara. O que nós não podemos é, por força da ganância dos entes tributantes, ficar mexendo na Constituição toda vez. Eu acho que isso perde força no Brasil. O que tem é que respeitar. Veja o que aconteceu. Veio o Supremo Tribunal Federal e disse: a Constituição não permite que se cobre de quem não é contribuinte. A Constituição deixa claro que o destinatário da importação é quem deve pagar. E eles vão e alteram a Constituição para tentar, então, favorecer os estados. A alteração que foi mal feita, a própria alteração na Constituição é inconstitucional. Então, eu penso no caminho inverso, Arthur, com todo respeito. O que eu acho é o seguinte: o que precisa é respeitar a Constituição. E em todos os lugares onde há uma democracia, o intérprete final da Constituição Federal é o Supremo Tribunal Federal. Então, se existe um texto e se esse texto é claro, o que precisa é esse texto ser respeitado. Uma vez que o Poder Judiciário, o Supremo Tribunal Federal falar, e ele fala por último, os estados têm que acatar, em vez de fazerem lobby para tentar cobrar imposto de quem não é contribuinte. Senão nós vamos cair num grande risco de daqui para frente, quem não tiver renda, eles mudarem a Constituição e a gente tem que pagar imposto de renda. Quem não for dono de carro tem que pagar IPVA, porque essa emenda constitucional que ela está tentando é isso, que quem não seja contribuinte pague ICMS, não tem cabimento. Muito bem, nós conversamos com o advogado especialista em direito tributário, Dr. Marcelo Salomão, que falou a respeito da expectativa de advogados sobre uma definição do Supremo Tribunal Federal quanto ao pagamento de importação por conta de ordem de terceiros. Dr. Marcelo Salomão, muito obrigado pela participação do senhor. Eu é que agradeço, é um prazer falar com você.